Fala galera, tranquilo? Hoje o assunto desse vídeo, um tema bem triste, um assunto bem triste, que foi o falecimento de um fisiculturista bodybuilder, Gabriel Ganley, que morreu nesse sábado, dia 23 de maio, sábado. É um assunto bem delicado, né? Que veio repercutindo bastante nesses dias aí. E também esse vídeo é para desmistificar também o que o povo fica conspirando aí, que ele morreu por causa de insulina, por aplicações de insulina e por crise de glicemia, essas coisas assim. Que na verdade o Gabriel Ganley morreu por causa de um problema no coração dele. E hoje a gente vai reagir ao Rodrigo Góes explicando melhor como que isso aconteceu. Vamos lá. O estado de óbito foi divulgado. A causa oficial da morte do Gabriel não foi hipoglicemia, foi cardiomiopatia hipertrófica, que é uma condição... Olha aí pra você ver. Não foi hipoglicemia como as pessoas ficaram dizendo aí, fazendo um monte de vídeo, dizendo que tem a ver com ele aplicar muita insulina. Bom, eu não julgo as pessoas que gravaram vídeo sobre isso ou pensaram que foi por causa da insulina que ele veio a falecer, porque o Gabriel Ganley já tinha passado mal por causa da insulina, quase veio a falecer por causa da insulina uma vez. E aí agora aconteceu esse caso aí e realmente eu não julgo as pessoas, porque a insulina, ele é um hormônio, nossa, muito forte. Ele suga a glicose do sangue para liberar, para dar para células do corpo, né? Então, se você não tiver um controle ali muito bem com a sua glicose, bicho, você desmaia e morre. É muito perigoso. Vocês mesmos, quantos parentes que você conhece aí que tem que tomar insulina, tem que ter um controle muito bem do próprio corpo, que é uma doença muito ruim, a diabetes, né? Não é o caso do Gabriel Ganley, que não é a diabetes, né? Ele aplicar insulina é por causa da estética dele. Ele queria se tornar um bodybuilder de muito sucesso, né? Um campeão bodybuilder. E só que não foi por causa da insulina que ele veio a falecer. Foi por causa de um problema do coração, igual o Rodrigo Góes vai explicar agora. Não foi hipoglicemia, foi cardiomiopatia hipertrófica, que é uma condição cardíaca em que o músculo do coração fica anormalmente espesso, ele fica diferente. É uma das principais causas de morte súbita em atletas jovens no mundo inteiro. A cardiomiopatia hipertrófica, ela tem um componente genético? Tem sim. Tem gente que nasce com essa predisposição e nunca descobre, mas isso não isenta os anabolizantes. Pelo contrário, o estilo de vida high level fitness, né, de quem usa hormônios de forma pesada, fisiculturistas, protocolos hormonais pesados, desidratação severa para subir no palco, estresse cardíaco brutal, anos de sobrecarga no coração, é exatamente o tipo de combinação que detona um coração que já tem essa vulnerabilidade silenciosa. Então, se o coração já tem essa predisposição, os anabolizantes amplificam o problema. O Gabriel pode ter nascido com uma fragilidade que ele nem sabia que tinha. E o esporte que ele amava pode ter acelerado o que aconteceu sábado. A gente nunca vai saber com 100% de certeza quanto cada coisa contribuiu. Mas a gente sabe, cientificamente, que essa combinação é extremamente perigosa. O que é cardiomiopatia hipertrófica? A cardiomiopatia hipertrófica provoca um aumento da espessura das paredes do coração, especialmente do ventrículo esquerdo, responsável por bombear sangue para o corpo. Em muitos casos, a condição tem origem genética e pode permanecer sem sintomas durante anos, o que é pior ainda, né? Então, você pode ficar anos com essa condição aí, só que sem mostrar sintomas, né? O que é muito ruim. Mas no caso do Ganley, com esse abuso de anabolizantes, pode ter piorado e muito essa condição dele do coração, sem ele perceber, né? Muito mais ainda se ele não fizer consultas ao médico, né? Se ele não for ao médico fazer exames, aí que é pior ainda, que não tem como ele saber. Porque se ele fosse ao médico e fizesse esse exame, sabendo dessa condição, não, ele claramente iria abandonar o bodybuilder, né? Iria abandonar a utilização de esteroides anabolizantes. Talvez ele não abandonaria o bodybuilder completamente, né? Mas os esteroides anabolizantes, tenho certeza que ele pararia completamente. Seria a melhor opção, né? E esse pessoal abusa muito do suco, porque não é só estética, não basta você só tá bonito fisicamente, esteticamente. Não, é mais que isso, é uma competição.
Então o pessoal vai além do que o corpo aguenta. Então surgem manchas na pele, espinhas, e isso é o menor dos problemas, é muito complexo. Quando você coloca hormônio dentro dele, muitas coisas acontecem, muitas coisas se modificam, então a gente não tem controle do nosso corpo perfeitamente. E aí você tem que ficar dando jeito de colateral, usando mais droga. Você ganhou espinha, então você tem que usar uma droga Rocutan pra tirar essas espinhas. Aconteceu isso no fígado, aí você tem que fazer isso. Aí aconteceu no pâncreas, você tem que usar isso. Então são sequências de colaterais e acaba que todo ano vem mais vítimas dos anabolizantes esteroides. Acredito que quem entra nesse quem entra nesse esporte, se é que hoje tá sendo discutido muito também se o bodybuilder é um esporte, né? A musculação eu tenho certeza que realmente é um esporte, mas o bodybuilder eu não tenho a certeza absoluta. É um campeonato, né? Uma competição, né? De estética, o bodybuilder. Cada ano vem sofrendo mais e mais fatalidades, né, nesse esporte. Bom, eu acho da hora o bodybuilder, eu acho legal sim, mas eu acredito que quem entra nesse esporte tem que ter a consciência, não somente a consciência, mas o conhecimento do que você tá fazendo e o acompanhamento médico. Caso aconteça alguma merda no seu corpo, o médico tá ali pra te oferecer ajuda e te dar um conselho, né, do que não fazer, ou até te barrar, né, ali do que você tá aplicando no seu corpo, os hormônios e tudo mais. É imediato, né? É com o passar do tempo. Esse moleque faleceu com 22 anos, mas imagina se não tivesse acontecido isso com o coração dele. Poderia ter acontecido outras coisas com ele daqui 20 anos, 30 anos, por ele ter usado anabolizante nesse momento. Porque um moleque desse, eu vi até vídeo que ele queria ser pai, e às vezes o anabolizante prejudica a saúde dele, que impossibilita de ele ter uma família e outros problemas também. E eu também queria mostrar que não foi somente o Gully que partiu, que teve muitas pessoas antes dele também. Não somente o Gully, como várias outras pessoas, que o Rodrigo Góes também faz vídeos, né, de outras pessoas que vieram a falecer também. Aqui, ó, pra você ver, ó. Alerta vermelho, estudo revela as mortes em massa do fisiculturismo. Morre fisiculturista de 19 anos. Só mais um? Interrogação. Cara, 19 anos, velho. Caraca, 19 anos, velho. Olha isso. Eu tenho 20 anos. O cara morreu mais jovem que eu. E olha a aparência dele também. Isso é a aparência de um cara de 19 anos? Olha isso. Se eu for chutar, eu chutaria que esse cara tinha uns 30 anos, facilmente. É incrível. O povo abusa demais. 19 anos, olha. Mortes recentes do bodybuilders brasileiros. Esse vídeo tem 2 anos. 2 pessoas aqui, ó. 2 atletas bodybuilders. Olha o tamanho do cara, velho. Nossa, não é nem um pouco normal isso. Vítima do suco, ele tinha só 26 anos. Olha aí, mais um. Maior fisiculturista no backstage de campeonato. A maioria que, pelo que eu vi aqui, é que compete mesmo em campeonatos. Infelizmente, esses caras, para subir no palco, eles precisam de um rendimento absurdo. E não somente abusar de anabolizante, eles precisam de genética para vencer esses campeonatos. Olha aqui, Mr. Olímpia quase morreu. A verdade sobre diuréticos e o preço do fisiculturista. Então esse cara aqui quase morreu. Então não é brincadeira. Bomba relógio. Bodybuilder que comia 16 mil calorias morre aos 36 anos após parada cardíaca. Cara, 16 mil calorias. Eu acho que eu não como isso nem na semana inteira, velho. Nossa, olha o tamanho do cara. Pelo amor de Deus, é muito grande, gigante. Mais uma morte, a esposa avisou, isso tem que acabar. Mais um. O suco anabolizante acabou com eles. Olha a costa desse cara. Olha isso. Caramba, velho. O povo abusa demais. Fisiculturista morre aos 28 anos. Risco dos anabolizantes clandestinos. Também o povo vende muito anabolizante clandestino. Anabolizante que não é legalizado, né? Só 21 anos. Os monstros do fisiculturista. E eu posso ficar descendo aqui, ó. Que vai aparecer mais fatalidades. Mais gente que se partiu, né? Por causa desse esporte. Fisiculturista morre durante o campeonato. 5 mortes em um mês. Mais um. Ó. É triste, cara. É triste. Acredito eu que isso
devia ter um acompanhamento médico e que se o médico identificasse que essas pessoas estão correndo risco de vida ali, brecar um pouco eles, sabe? Parar, proibir de consumir, de aplicar anabolizante, mas essas pessoas, elas, para subir no palco, fazem de tudo mesmo. Se sacrificam, literalmente. Ficam horas sem beber água, horas sem comer, fazendo dieta, jejum absurdos e usando anabolizantes. E esses casos que a gente vê na mídia de pessoas que morreram abusando de esteroides anabolizantes, são só casos de pessoas que realmente ficam se aparecendo na mídia. Pessoas famosas. Mas imagina o tanto de gente que morre, velho, que não é famoso, que não fica se aparecendo na mídia, postando no Instagram. Deve ser muitas pessoas que se falecem por causa disso. Aquele cara que treina numa academia de bairro simples, que por algum influenciador decide aplicar, um adolescente, tem adolescentes aplicando, cara. Adolescente. Cara, como é que adolescente pode usar isso, velho? Essa porra devia ser crime, vender coisa pra adolescente. Tem que ser crime isso, velho. Puta merda. Não faz sentido. Um adolescente usar bomba. Os órgãos não estão nem formados direito. Meu Deus do céu. Então o adolescente tá em crescimento e já tá usando anabolizante, velho. Não faz sentido isso. Tem que ser regulamentado isso. Na minha opinião. Essa é a minha opinião. Se você discorda, deixa aí nos comentários. Nenhuma medalha, troféu de terceiro, segundo, primeiro lugar vale o preço de uma saúde, de uma vida humana. Galera, eu vou ficando por aqui e não se esqueçam, cuidem da sua saúde física e mental.